Bom dia, Flecha. Que bom que você está chegando. Está começando agora o desafio que Jesus tem para te dar. Bom dia a todos vocês. Eu já vou pedindo para vocês colocarem o nome da cidade em que vocês estão, o estado, o país. Eu estou muito feliz de estar começando aqui esse desafio, porque é para falar do assunto mais importante que existe, que é Jesus. Jesus é o ponto de transformação das nossas vidas. Por mais que você se sinta ou entenda que você é imperfeito, que você tem falhas, existe um Deus que continua te amando e está pronto para transformar a sua vida. Hoje eu vou falar para vocês sobre as promessas de Jesus e o que ele pode fazer por você. Eu quero que você pegue o que ele prometeu que faria e peça o que ele vai fazer. Estou vendo gente de Campinas, Rio de Janeiro, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Legal, eu estou em São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, começando esse desafio maravilhoso. Santo André, também em São Paulo. Eu quero contar uma coisa para vocês. O conteúdo que eu vou entregar para vocês nesses próximos 7 dias, ele nasceu de uma inquietação. Aliás, serão 7 dias de desafio. Começa hoje, que é terça-feira, vai até a próxima segunda, direto, 7 e 7 da manhã, sempre gratuitamente aqui. A minha pergunta é, você vai estar comigo nos 7 dias? Coloca S de sim ou N de não, que eu quero saber quem vai comigo até o final. São 21 promessas que Jesus fez. E eu vou entregar 3 a cada dia. E a minha expectativa é entregar em até 30 minutos. Nós vamos conversar aqui em até 30 minutos. Eu vou te entregar esses pontos, tá? Mas deixa eu contar para vocês como que surgiu a ideia desse conteúdo. Veio de uma inquietação minha. Eu comecei a olhar, a perceber o que as pessoas pedem para Jesus, e eu vejo que muitas pessoas só se aproximam de Jesus para pedir, que muitas pessoas só se aproximam de Jesus para pedir dinheiro, que muitas pessoas estão aí apresentando um Jesus que fala sobre riqueza financeira. Eu falei, mas Jesus é muito maior do que isso? Por que as pessoas só falam disso? Será que isso é tão forte mesmo na mensagem de Jesus? E aí eu comecei a estudar. E eu encontrei a resposta para essa pergunta, para outras perguntas. Você que me acompanhar durante esse desafio, você vai entender as promessas que Jesus tem para a sua vida. Eu te garanto. Em 7 dias a gente vai transformar a forma como a gente pensa. E vai começar a atrair o que Jesus verdadeiramente pode te dar. Muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem aquilo que Jesus nunca prometeu, porque pedem aquilo que Jesus não pode dar. Mas aqui, nesse desafio que vai durar 7 dias, você vai aprender exatamente o que ele tem e que está pronto para ser entregue para você. O conteúdo que eu vou te entregar a partir de hoje, ele é um estudo que eu fiz sobre o livro de Lucas. É importante que você memorize isso. De onde que o Daniel está tirando essas ideias? Eu peguei o livro de Lucas e eu comecei a estudar a vida de Jesus a partir deste evangelho. Por que eu escolhi o evangelho de Lucas? Porque Lucas é o evangelho que mais cita ações de Jesus e falas de Jesus. Nós sabemos que nós temos Marcos, João, que são evangelhos, e Mateus, que são evangelhos que contam a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. E desses 4, Lucas é o que mais faz citações a Jesus, é o que mais conta sobre Jesus. É o que mais tem parábolas sobre Jesus. Daí a minha ideia de estudar o livro de Lucas e entregar para vocês as promessas na ordem que Lucas apresenta aqui. Então, na ordem cronológica. E é muito interessante isso. Porque quando eu comecei a estudar, eu falei, deixa eu ver o que Jesus fez quando revelou seu ministério.
E aí o Espírito Santo me falou, não, volta. Começou muito antes. Eu falei, começou antes? E aí eu comecei a voltar. Aí peguei do primeiro capítulo. E aí eu comecei a entender que Jesus, antes mesmo de nascer em carne e osso, ele já estava fazendo coisas maravilhosas por aqueles que amam a Deus. E se vale para eles, essas pessoas do passado, tenha certeza, vale também para você. Vale também para você. O que Jesus faz por uma pessoa, ele vai fazer por você. Porque ele não faz diferença entre as pessoas. Ele morreu por todos nós. Ele prometeu para todos nós. Ele ama a todos nós. Você tem que colocar essa fé no seu coração. Não adianta eu ficar aqui falando e você não entender que serve para você. Eu fiz essa série de conteúdo para que você entenda que Jesus tem promessas para a sua vida. E quando você aceitar, tiver fé e der o passo que prova que você acredita, tudo começa a mudar na sua vida. Eu quero te falar de um Jesus que vai transformar tudo daqui para frente. Se você acredita, coloca o emoji da flecha. Eu vou ler para vocês o primeiro trecho, tá? A cada dia eu vou te entregar 3 trechos da Bíblia, 3 trechos do livro de Lucas. Cada um deles contém uma promessa, contém algo que Deus vai fazer pela sua vida. Então, se você tem fé, se você acredita que vai acontecer, coloca a emoji da flecha. O primeiro trecho está lá em Lucas 1. E o versículo é o 26 até o 33. Eu vou ler, gente, na versão da NVT, que é a nova versão transformadora, tá? Olha só. No 6º mês da gestação de Isabel, Isabel é prima de Maria, Isabel veio a ser mãe de João Batista. Tá? E aqui no versículo 26 diz, no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se. Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Antes de continuar a leitura, essa aqui é um trecho muito famoso da Bíblia, quando o anjo Gabriel anuncia para Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Mas antes de continuar, de concluir, eu quero pedir para alguém colocar o trecho que eu estou lendo, que eu vou fixar aqui, tá? É Lucas 1, 26 a 33. Lucas 1, 26 a 33. Coloca aqui que eu vou fixar, tá, gente? Continuando a leitura. Confusa. Imagina, Maria estava em casa, aí vem um clarão, parece um anjo, e fala, alegre-se, mulher favorecida. Ela fica confusa. A Bíblia diz, confusa. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Aqui a Silmara colocou, obrigado, Silmara. O que o anjo quis dizer? E aí o anjo fala, não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. E aí ele começa a explicar o motivo pelo qual ele estava chegando na casa dela. E ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Então, um anjo apareceu para Maria e anunciou que ela tinha sido agraciada diante de Deus. E Deus daria a ela um filho que se chamaria Jesus. E que esse filho reinaria. E seu reino jamais teria fim. Dessa forma, Maria ficou sabendo que seria mãe, mesmo sendo virgem, e que o seu filho seria alguém muito especial. Jesus nem tinha nascido, esse é o ponto interessante. Jesus nem tinha nascido em carne e osso, ele já existia.
Ele já existia na eternidade. Ele já existia no céu. Mas neste mundo ele ainda não estava. Mas só o anúncio da chegada dele já começou a transformar a vida de Maria. Ele começou a transformar as nossas vidas. E o que ele fez lá atrás reflete até hoje. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você, com base nessa passagem, é que quando Jesus chega na sua vida, ele chega te dando um propósito. Maria ganhou o propósito de cuidar do Messias, de ser a mãe do Salvador. Jesus nem tinha nascido. Ele estava só chegando, mas ele já estava mudando a vida de Maria, a vida de José, a vida de Nazaré, a vida da região da Galileia, a vida de todo o povo de Israel, de todo o mundo. Se você tiver com papel e caneta, eu vou pedir para você anotar o que eu estou te falando. É bom depois você relembrar, reler isso. A primeira coisa que Jesus faz na sua vida é te dar um propósito. Não fica pensando você que você está aqui por acaso, que você é fruto de um acidente, que você não serve para nada. Guarda uma coisa no seu coração. Se você está aqui, é porque Deus tem algo para você fazer. Existe algo que você precisa fazer. Você não está aqui à toa. Deus não seleciona algumas pessoas e descarta as outras. Ele tem um plano para cada um de nós. Os planos são diferentes. Você pode querer debater e falar: ah, mas o plano que Deus tem para a vida do fulano me parece melhor. Ok, é sua opinião. Mas que Deus tem um plano para a sua vida, eu não tenho dúvida. E digo mais, é quando você cumprir esse plano, esse propósito, é que você realmente vai se sentir feliz. Guarda isso no seu coração. A primeira coisa que Jesus faz por você, por mim, por nós, é entregar um propósito de vida, assim como ele fez com Maria. Você é especial para Deus. Ele te colocou nesse tempo que se chama hoje para fazer alguma coisa importante para o reino dele. A missão de Maria, o propósito de Maria foi cuidar, foi educar, foi proteger o menino Jesus, foi colaborar com o crescimento dele, foi gerar esse filho. Existe algo sendo gerado dentro de você, algo que você precisa cuidar, algo que você precisa entregar para o mundo, assim como Maria entregou o filho dela, que nasceu dela, para que transformasse o mundo. Existe algo dentro de você que Deus colocou para mudar o mundo à sua volta. Eu vou repetir. Existe algo dentro de você que Deus colocou para mudar o mundo à sua volta. Se você acredita, se você está pegando o que eu estou te falando, coloca o emoji da flecha. Coloca o emoji da flecha. Eu quero entender se você está na mesma sintonia aqui, se você está pegando o que eu estou falando. Eu vou me preparar para ir para o segundo trecho. Lucas 1 ainda. Deixa eu desfixar aqui. Eu vou para o versículo 39 até o 45. Lucas 1, 39 a 45. Se alguém puder colocar aqui, por favor, eu vou fixar, tá? Olha que coisa linda. Quando o anjo Gabriel visita Maria, a Bíblia nos diz que Isabel estava grávida de 6 meses. A prima de Maria, que daria à luz a João Batista, aquele que viria na frente de Jesus. A Miliana, obrigado. Fixei seu comentário. Então, João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Quando o bebê estava na barriga de Isabel aos 6 meses, Maria ficou grávida. E aqui no versículo 39, é uma passagem que acontece um tempo depois. É quando Maria
vai encontrar com Isabel. Ou seja, não sei quantos meses exatamente a criança tinha, mas mais de 6 meses. Maria já sabia que estava grávida. Talvez já fosse até perceptível. 39, versículo 39. Olha o que diz aqui. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel, sua prima. Agora, olha que lindo. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Elas eram primas. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Guarda isso. Se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Isso aqui é uma das coisas mais lindas que existe na Bíblia. Jesus era um bebezinho na barriga de Maria, mas ele já era capaz de mudar a realidade. Eu vou reler esse trecho aqui porque é até emocionante. Diz, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel, que viria a ser João Batista, se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres. E abençoada é a criança em seu ventre. Por quê? Tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor, do meu Salvador. Quando ouvi sua saudação, Maria, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Olha, antes de nascer, Jesus deu um propósito para Maria. Ele dá um propósito para você. E ainda na barriga da mãe, bastou Jesus se aproximar de Isabel e de João Batista, que também estava na barriga, para que ele se enchesse de alegria e ela do Espírito Santo de Deus. Talvez um dia a gente tenha que fazer uma série só para falar sobre o Espírito Santo. Mas você precisa entender desde já que o Espírito Santo é um consolador, é aquele que vai te ajudar nas decisões difíceis. Quando você não sabe para onde ir, você fala: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Quando você está triste, ele vem, te consola e transforma essa realidade em algo mais feliz. Quando Jesus chega, anota isso, ele te traz alegria e o Espírito Santo. Eu não sei qual é a realidade que você vive hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você esteja no meio de uma confusão dentro da sua casa. Talvez você esteja triste porque vai ter que ir para o trabalho e você detesta o seu trabalho. Talvez você esteja num relacionamento ruim com amigos, com pessoas que você ama. E tudo isso te dá tristeza. Talvez você esteja passando agora por um momento de luto porque perdeu alguém. E a tristeza é exatamente como uma pessoa. Sabe quando uma pessoa chega perto de você e coloca a mão no seu ombro e você sente aquele peso da mão? Aí você até chega a baixar um pouquinho porque aquela mão pesou, sabe? É algo que você sente, aquela mão no seu ombro. A tristeza é assim. Ela chega, bota a mão em você e começa a te colocar para baixo. Te colocar para baixo. Pode ser uma notícia ruim. Pode ser uma expectativa do que vai acontecer ruim. Pode ser a perda de alguém. Pode ser um relacionamento que não está dando certo. A tristeza te afunda. Te faz perder a vontade de fazer um monte de coisa. Mas guarda uma coisa que eu vou te falar. Guarda no seu coração. Não importa o tamanho da tristeza diante do brilho de Jesus. A fé nele, quando você tem fé nele,
você entende que se ele está perto de você, então existe alegria. Porque se ele levou alegria para Isabel e para João Batista, ele também vai fazer por você. Anota isso. Quando Jesus chega, ele traz alegria. Essa é a segunda promessa que você tem que ter anotado aí. A vida é difícil? Muito. As pessoas são complicadas? Demais. Mas existe um lugar onde todo o problema fica para trás e cai por terra e não pode mais te tocar. E esse lugar se chama a presença de Jesus. Porque onde Jesus está, há alegria e há o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa a quem você vai consultar para tomar a decisão, o passo, aquilo que você vai fazer. Quando você convida Jesus a estar na sua casa, ele já chega trazendo alegria e a presença do Espírito Santo, que é o que você precisa para mudar sua realidade, para seguir em frente, para onde você tem que ir. Jesus te deu um propósito. Jesus te dá alegria. Jesus ativa a alegria dentro de você. Bastou que Jesus, na barriga, chegasse perto de João Batista, também na barriga, para que ele se enchesse de alegria. E Isabel se enchesse do Espírito Santo. Basta que você acredite e tenha fé, que é acreditar sem duvidar, para que Jesus comece a transformar a sua vida, para que Jesus comece a transformar a sua realidade. O dia já vai começar, está começando, são 7h30 da manhã, e você já vai começar potencializado ou potencializada pela alegria de Jesus. Jesus não é um pensamento positivo. Jesus não são palavras que você fala para alegrar o seu dia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você convidar Jesus para entrar no seu dia, o seu dia vai ser cheio de alegria, de propósito e de direção. Nada pode mudar o que Jesus fez por você. Somente a sua fé ou a falta dela. Se você tiver fé, ele transforma. Se você não tiver fé, ele não pode fazer nada. Coloque a sua fé em dia. Ative a sua fé, a sua crença. Porque Jesus tem muita coisa boa para te dar. Muita coisa boa para te dar. Se você pegou isso, coloca o emoji da flecha aqui. Eu quero saber se nós estamos na mesma sintonia. Já vou dando um bom dia para quem está chegando e lembrando que a live começa às 7h07 da manhã e daqui a pouco eu vou terminar. Eu vou entregar essa live em 30 minutos. Último trecho de hoje. Esse aqui, gente, olha só, é o trecho mais lindo. Esse é um trecho mais lindo da Bíblia, assim. Ele me emociona muito e eu espero conseguir passar isso para vocês. É Lucas 2, de 25 a 32. Lucas 2, de 25 a 32. Eu vou encerrar a live de hoje com esse ensinamento, com essa promessa de Jesus. Tá? Diz assim, naquela época, aliás, se alguém puder botar aqui Lucas 2, 25 a 32, para eu poder fixar e quem estiver entrando saber qual é o trecho que eu estou lendo. Obrigado, Milena. Fixado, vamos lá. Olha, gente, presta atenção nisso aqui. Primeiro ponto de hoje. Jesus chega na sua vida te dando um propósito. Existe algo que você precisa fazer porque Deus colocou dentro de você. Ponto 2. Jesus, quando chega, traz a alegria e o Espírito Santo. Então você vai deixar a tristeza para trás, o desânimo para trás, vai se tornar uma pessoa alegre e vai ter a direção do Espírito Santo para caminhar. 3. Ponto 3. Aliás, só nesses 2 pontos a gente já podia encerrar a série, né? Mas vamos lá, tem mais. Tá só no início. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O que Lucas está dizendo aqui? Israel, naquela época, vivia sob o domínio do Império Romano, como o Brasil, séculos atrás, vivia sob o domínio do Império Português. Quando eles falam na restauração, na redenção de Israel,
Eles estão falando na libertação política. Muitas pessoas queriam que Israel fosse livre politicamente, que não tivesse mais que pagar impostos ou dever obediência ao imperador romano. Tá? Para você entender, esse é o ponto. Aí olha só, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Tem um ponto muito bom nessa história, que é o seguinte: o Espírito Santo estava com Simeão. E como nós sabemos, quase ali no final da vida de Jesus, ele promete a vinda do Espírito Santo, que vem em Atos 2. Depois que Jesus morre, o Espírito Santo desce sobre todos nós. Mas antes disso acontecer, antes da chegada do Espírito Santo para todos nós, o Espírito Santo já estava com algumas pessoas. Com Isabel, como a gente leu na passagem passada, com Simeão. A grande diferença daquela época para agora é que o Espírito Santo está com todos nós, porque ele desceu sobre todos nós. Então tem gente que por obra da religiosidade, infelizmente por obra da religiosidade, acredita que mas eu preciso ter uma experiência cósmica e divina e maravilhosa, estrondosa para que eu receba o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo está disponível para você. Ele está do seu lado agora. Basta que você o aceite e fala: Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós, sobre a minha vida também. Eu aceito. Eu quero ser guiado por ele. Eu quero que ele me diga para onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, com quem eu vou permitir que permaneça ao meu lado. Não deixe a religiosidade te afastar de Jesus e afastar o Espírito Santo de você. Ele está aí, disponível para você agora. Vamos lá, vamos continuar. O Espírito Santo estava sobre ele, Simeão. Ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Neste dia, o Espírito o conduziu ao templo dos judeus, onde eles faziam as orações. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, a Deus, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes, vi a tua salvação, a salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo, Israel. Olha só, eu vou ler até em outra versão. Eu vou ler agora na King James. 2:33, 25:33. Olha só o que diz aqui. Ó soberano, imagina, José e Maria levaram um filho para ser apresentado diante da sociedade do templo, apresentado a Deus, como muitas igrejas têm esse costume hoje. E quando eles estão chegando lá, aparece uma pessoa que eles nunca viram na vida. Essa pessoa pega Jesus nos braços, um bebezinho. E emocionada, ela começa a dizer a Deus: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste a vida de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha só, o que Simeão está falando aqui é o seguinte: Deus, pode me levar para o céu, pode me matar, porque o que eu tinha que ver, eu já vi. Há anos eu estou esperando, Deus, pelo Salvador, por alguém que vai nos libertar. E ele chegou, ele está aqui na minha frente. Pode me levar embora. Eu não preciso mais viver, porque o melhor da vida aconteceu agora. Eu vi a tua salvação. Jesus, quando chega na nossa vida, ele traz esperança para o futuro. Simeão sonhava
com a libertação de Israel. Ele sonhava com o Cristo de Jesus, de Deus, que viria para nos libertar do pecado. O que Jesus fez foi uma outra libertação, não foi uma libertação política, foi uma libertação muito maior, que é a libertação da morte, a libertação do pecado. Simão teve essa revelação porque ele diz aqui, ó, é incrível, ele fala, meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste a vista de todos os povos, olha o que ele diz aqui, luz para revelação aos gentios. Gentios, se você não está acostumado com essa palavra, com o significado dela, gentios somos todos nós, não judeus. Os judeus acreditavam que Deus era só para eles, que Deus veio só para eles, que eles são a nação santa, eleita, e são. Só que Jesus veio para trazer o amor de Deus para o restante do mundo, e Simeão entendeu isso por meio do Espírito Santo. Ele esperava a libertação política, sim, mas ele entendeu que aquele era o Cristo que ia salvar os gentios também. Glória para o povo de Israel, luz para os gentios. Ele entendeu que aquele Cristo, aquele menino que estava diante dele, ele veio para fazer a obra completa, que ia libertar o povo da morte, do pecado, da destruição eterna. E ele agradeceu a Deus e falou, me leva. Não existe mais nada que eu possa viver nesse mundo que seja melhor do que esse momento aqui agora. Me leva. Porque eu estou diante de Jesus. Então, Jesus, nesse caso, ele mostra esperança no futuro. Se a sua realidade é difícil, precisa ser transformada, existe Jesus para te dar esperança e falar, vai acontecer algo lá na frente. Jesus está dizendo para você nessa manhã, eu cheguei na sua vida. Tudo vai mudar. Eu cheguei para transformar a sua realidade, para te pegar pela mão e para te levar onde você precisa e merece estar. Respira fundo. A esperança chegou na sua vida. Calma, eu vou cuidar de você. Deus me enviou para mudar o seu dia, para mudar a sua semana, para mudar o seu futuro. Se você acha que não ia chegar, que não ia conseguir, que não ia ser bom, Jesus está te dizendo, eu estou aqui para transformar o mal em bem. Eu estou aqui para te apontar o caminho certo, para te levar onde você tem que estar. Eu estou aqui para te dar força para vencer o mal e para afastar aquilo que fizeram contra você de você. Eu vou afastar, eu vou te proteger, eu vou te guiar. Jesus nos dá esperança no futuro. Tá ruim hoje? Acredita. Amanhã vai estar melhor. Porque Jesus chegou na sua vida. Num breve resumo de hoje, eu falei sobre Jesus, quando chega, dá um propósito de vida pra gente. Dá um propósito de vida para você. Jesus, quando chega, dá a alegria e o Espírito Santo para te guiar. E Jesus, quando chega, ele te traz esperança para o futuro. Jesus está chegando aqui no nosso dia e dizendo, eu vou cuidar de você. Guarda essa palavra no seu coração. São 3 coisas que Jesus pode te dar. Se você chegou no meio aqui da live, ela vai ficar salva, você pode assistir de novo, pode encaminhar para os seus amigos. E amanhã, 7h07 da manhã, eu estarei aqui mais uma vez, entregando mais 3 promessas, mais 3 coisas que Jesus pode te dar. Se você gostou, eu vou te pedir uma coisa. Quando eu publicar no feed, eu vou publicar uma frase no feed. Compartilhe nos seus stories. E convide pessoas para estar aqui amanhã, 7h07 da manhã. Vamos aumentar o número de pessoas que estão buscando informações de Jesus, que estão buscando ter intimidade com Jesus, com aquele que nos dá um propósito, nos traz alegria e esperança no futuro. Eu conto com você para fazer esse desafio ter mais e mais pessoas.
A gente vai se ver amanhã, 7h07 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelos comentários. Que Deus abençoe o seu dia, sua terça-feira. Que nenhum mal prospere diante de você. Que todas as armadilhas preparadas para você caiam por terra agora. Jesus está do seu lado. E Ele te livra do mal. E Ele te dá o que você precisa. A gente se vê amanhã, 7h07 da manhã, aqui no Instagram. Saúde e paz.